E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é a nossa sétima aula do curso de Química Inorgânica e Geral. Hoje, particularmente, nós iremos aqui iniciar o estudo da tabela periódica, entendendo o que ela é, qual que é a sua importância dentro da química e, sobretudo, entendendo quais são os elementos básicos que vocês precisam se ater quando comenta-se sobre a tabela periódica. Vamos lá? Bem, de antemão, quero trazer a vocês que a tabela periódica ela já teve aí diversos formatos, disposições. No entanto, independentemente do tipo de tabela periódica ou como que ela estava disposta, o objetivo dela era justamente facilitar a vida da galera. E não menos importante, é de interesse que nós saibamos que existe aí alguns macetes que são extremamente importantes para que nós consigamos extrair algumas informações da tabela periódica. Mas de antemão, nós iremos aqui dar uma olhada historicamente de como que se estruturou-se a tabela periódica. Vamos lá? Bem, o primeiro guri que tentou fazer isso aqui foi o Johann Dobhan, que é um alemão, e ele teve uma ideia que era basicamente o seguinte: em sucesso parcial, de certo modo, o que ele fazia? Ele agrupava os elementos químicos em três tríades. E essas três tríades, elas estavam separadas, primeiro, pela massa atômica. No entanto, observava-se aqui algumas propriedades químicas muito semelhantes, tá? E aí, nesse sentido, nós vamos agora dar uma olhadinha que posteriormente ao Johann surgiu-se aqui o parafuso telúrico desse cientista aqui, que ele dispôs os elementos químicos em uma espiral traçada em paredes de um cilindro em ordens crescentes de massa atômica. Não menos importante, chega-se agora a um outro teórico que fez o quê? Ele fez a lei das oitavas de Newlanders. O que ele fazia? Ele sugeriu que os elementos químicos eles meio que poderiam ser agrupados num modelo periódico de oitavas, ou, se vocês preferirem, em grupos de 8, na ordem crescente de suas massas atômicas. Tá? Então, ó, seria aquelas oitavas das notas musicais: do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, hélio, lítio, berílio, bromo, carbono, nitrogênio, oxigênio e por aí ia, tá? O grande fato é que essa ideia proposta pelo Newlanders, ele foi extremamente ridicularizada porque fazia-se aqui alguma analogia com as 7 intervalos da escala musical e, por consequência, a Sociedade de Química acabou recusando aí a publicação aqui do seu trabalho periódico. E aí, no ano de 1869, surge esse químico russo, o Dmitry Mendeleev, que ele apresentou uma tabela periódica na qual ele colocava agora os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. No entanto, geralmente, quando comenta-se aqui sobre a tabela periódica, todo mundo fala, é o Mendeleev que é o cara aí que está associado com o rolê e ele é o top. Na verdade, tem uma importância muito significativa o trabalho do Mendeleev. No entanto, esse trabalho do Mendeley ele deixou algumas lacunas em sua tabela, prevendo, por exemplo, a descoberta de novos elementos químicos, que aí, naquele contexto do ano de 1869, o homem ainda não conhecia. No entanto, o Mendeley ele é considerado aqui como o pai da tabela periódica. Posteriormente, lá no ano de 1913, esse carinha aqui, o Henry Mollers, ele descobriu que cada elemento químico ele possui um número de prótons definidos em seu núcleo, nós já comentamos em outro momento, que o número de prótons é basicamente o número atômico. E aí, por consequência, após essa descoberta do Henry, o critério de ordenação dos elementos químicos foi adotado da seguinte maneira: nós iríamos organizar agora os elementos químicos de acordo com a ordem crescente de número atômico. Isto é, nós iríamos organizar os elementos químicos de acordo com o número crescente de prótons. E por consequência, esse novo conceito de ordenação dará origem ao que a gente conhece hoje como tabela periódica, tá? E por sua vez acabou resolvendo aí alguns problemas da antiga tabela do Mendeley. Só por descargo de consciência, uma curiosidade é que este cara, o Henry Moseley, ele acabou falecendo aos 28 anos de idade durante a Primeira Guerra Mundial. Então,
nós percebemos que a tabela periódica ela foi construída ao longo de muitos trabalhos, né? Então, ó, começou com um alemão, passou pelo um francês, passou pelo inglês, passou-se aqui pelo russo e voltou aqui novamente para esse cara, tá? Então, a tabela periódica moderna, o que que ela nos traz? Que os elementos químicos eles estão ordenados em número crescente de número atômico. Em outras palavras, o que nós iremos observar nesse momento é que os elementos químicos eles são ordenados de acordo com o número crescente de prótons. E por sua vez, nós iremos perceber aí que na própria tabela periódica haverá aí algumas repetições de algumas propriedades que são comuns entre alguns elementos químicos. Para isso, eu preciso que vocês se atenham que a ordem crescente de número atômico resulta numa classificação em forma de tabela, na qual os elementos vão ficar dispostos, ora, em linhas horizontais, a qual nós denominaremos como períodos ou séries, e nós teremos também linhas verticais, a qual nós denominaremos agora como famílias ou grupos. Então, por descargo de consciência, vamos lá, ó. Nós temos aqui as famílias e nós teremos os períodos, tá? Então, o período é justamente essa linha horizontal e nós teremos aqui a família grupo ou coluna que está de forma vertical. Belezinha? E aí, por consequência, essa disposição dos elementos químicos foi feita de maneira a qual os elementos de uma mesma família possuam algumas características em comum. Por isso, algumas famílias costumam carregar nomes para identificá-los, como, por exemplo, a primeira família aqui é a família dos metais alcalinos, tá? Então, ó, nos metais alcalinos nós temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubênio, célcio e o frâncio, tá? Na família 2A, nós temos aqui os metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio e por aí vai. Nós temos aqui a família 3, que é a família do boro, ó. O boro, o alumínio, o gálium, o índium, o tálium e por aí vai. Nós temos a família 4A, que é a família do carbono. Nós temos a família 5A, que é a família do nitrogênio. A 6A, que são os calcogênios. A família 7A, dos halogênios. E por fim, a família 8A, que é dos gases nobres. Pro, como que eu posso decorar os elementos químicos presentes em cada uma dessas famílias? Então vem comigo, ó. Família 1A. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Na família 2A. Bela Magrela casou-se com o senhor Bartolomeu Ramos. Bela Magrela casou-se com o senhor Bartolomeu Ramos. Família 3A, família do boro. Bofe alemão Garanhão introduziu até o talo. Bofe alemão Garanhão introduziu até o talo. Família 4A, família do carbono. Comi siri gelado no sanitário público. Comi siri gelado no sanitário público. Família 5A, família do nitrogênio. Não posso assistir suruba de bicha. Não posso assistir suruba de bicha. Família 6A, perdão, família dos calcogênios. Os seus seios têm pontas. Os seus seios têm pontas. Família 7A, família dos halogênios. Ficou claro que a Brahma imita a Antártica. Ficou claro que a Brahma imita a Antártica. E por fim, família 8A, família dos gases nobres. Hélio Negão arrancou criptonita da xereca da rainha. Hélio Negão arrancou criptonita da xereca da rainha. Belezinha? Então vamos prosseguindo aqui. Então, nós temos aqui que nós temos os períodos e cada um desses períodos está atrelado aí com as camadas atômicas, né? Aquelas camadas que nós comentamos anteriormente. Camada K, L, M, N, O, P, Q. E aqui estão justamente uma tabela periódica mostrando aqui as famílias. Tranquilinho?
Então, pensando-se na regra do octeto, nós conseguimos entender qual que é a tendência dos átomos com seus elétrons. Por exemplo, na família 1A, a tendência natural é que tenha a doação de um elétron para que chegue aí na regra do octeto, que é ter na camada de valência 2 ou 8 elétrons. Na família 2A, doam 2 elétrons. Na 3A, 3. E aqui, 4 elétrons, recebe aqui 3 elétrons, recebe 2 elétrons. E por fim recebe 1 elétron aqui na família 7A. E os gases nobres, como nós falamos anteriormente, eles já apresentam 2 elétrons ou 8 elétrons aí na sua camada de valência. Belezinha? Então, aqui tem a distribuição da camada de valência, né? Ó, tem 1 elétron na camada de valência, 2 elétrons na camada de valência, 3 elétrons na camada de valência, 4 elétrons na camada de valência, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons. Por fim, aqui 8 elétrons, com exceção do hélio, que apresenta 2 elétrons. Beleza? Então, a disposição dos elementos também tem aí um padrão eletrônico. Então, nós teremos aqui o bloco L, o bloco D, o bloco P e o bloco F. Então, através da distribuição eletrônica, lá no estado fundamental, aqui não se lembre, o estado fundamental é quando a quantidade de prótons é igual a de elétrons, nós conseguimos identificar um elemento na tabela periódica. Então, aqui tem ainda qual que é o subnível energético mais energético, né? Ó, nós temos aqui o subnível S, D, P e o F aqui no caso dos elementos de transição, né? Transição interna. Então vamos lá, vamos pegar aqui esse primeiro elemento que eu não sei quem é, no entanto, eu sei que ele tem 26 elétrons. Então, fazendo essa distribuição eletrônica, nós chegamos que a última camada dele é quem? A camada 4, 2s, certo? Que no caso seria quem? Bastaria nós encontrarmos aqui que o número 26 está justamente aqui, é o ferro, tá? Número atômico 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quem seria esse carinha que tem 11 de número atômico? Seria justamente o sódio. 17, fazendo a distribuição, nós chegamos aqui no cloro. 58, fazendo a distribuição, nós chegamos aqui no cérium, beleza? E é isso. É um overview geral. E aí na próxima aula, na 8ª aula, nós iremos comentar sobre as propriedades gerais da tabela periódica, tá bom? Então nós vamos comentar sobre as propriedades periódicas. Se você tiver curtido, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo, deixe comentários, sugestões e eventualmente dúvidas. Vai ser um prazer ler, tá bom? Super beijo e até a próxima. Fui!